A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira e vamos falar mais um pouco a respeito sobre chaves de interpretação da Bíblia, da Palavra de Deus. E uma das coisas interessantes que é bom nós recitarmos, nós falarmos, é a respeito do Antigo e Novo Testamento. Tem um vídeo aí que está aí tanto no YouTube como também no meu blog, a qual eu falo sobre a divisão do Antigo e do Novo Testamento. Então, já falamos que o Antigo Testamento é a antiga aliança, o antigo pacto, e o Novo Testamento é a nova aliança e o novo pacto. Então, ou seja, se foi necessário uma nova aliança, um novo pacto, é porque, logicamente, o antigo pacto, a antiga aliança caiu em desuso. Ela perdeu a sua função, ela perdeu o seu propósito. Então, na palavra de Deus, nós vamos ver muito claro isso. Nós vamos perceber que toda a liturgia judaica do Antigo Testamento era uma sombra que apontava para Jesus. Nós vamos perceber, por exemplo, que é o mais clássico, que no sacrifício de animais, na verdade, que estava ali sendo derramado para perdoar, para expiar o pecado das pessoas, apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. Os sacerdotes que deveriam se purificar, se santificar, para poder ali executarem aquele sacrifício, deveriam ser santos, apontava para o sacerdócio de Jesus. E quando fala da nova aliança, vai mostrar que Jesus na nova aliança é muito superior à antiga aliança, tanto no sacrifício como a respeito dos sacerdotes. Então, por exemplo, a respeito dos sacrifícios, era necessário vários sacrifícios de manhã e de tarde diariamente. Jesus, ele vem e faz somente um sacrifício. E esse sacrifício valeu para perdoar todos os pecados da raça humana. Os sacerdotes foram vários e vários sacerdotes, porque eles eram seres humanos, eles morriam e vinham outro, morriam e vinham outro, então era uma sucessão de sacerdotes. Jesus agora é o único sacerdote, aquele que vive eternamente. Ele ofereceu um somente sacrifício e ele não precisou fazer sacrifício para si, porque ele era de fato santo e não houve pecado nele. Então tudo na nova aliança que está em Jesus, ela vai ser superior à antiga aliança. Então as ordens, os pactos, os ritos do Antigo Testamento, nós cristãos não precisamos observar, porque Jesus, ele é o cumprimento da lei. Jesus é aquele que é a excelência de tudo aquilo que estava apresentado no Antigo Testamento. Então, a respeito do sábado, eu vou gravar um vídeo a respeito disso, né? Nós cristãos não precisamos guardar o sábado, porque era um sinal externo da aliança de Israel para com Deus. E nós vamos perceber que não existe nenhum registro no Novo Testamento, quer seja explícito ou implícito, para nós guardarmos o sábado. Então são chaves de interpretação. Está na Bíblia? Está na Bíblia, mas faz parte da antiga aliança, da velha aliança. Mas agora não está registrado na nova aliança. Na mesma coisa é a circuncisão. Vamos perceber que a circuncisão era um sinal também da aliança do povo de Israel com Deus. Todos os machos os homens deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Mas nós cristãos não precisamos ser circuncidados. Quando você lê o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, isso ficou muito claro. Quando nós lemos Gálatas, o apóstolo Paulo dá um show sobre isso, que os judeus ali, a igreja gentílica estava sendo atormentada, incomodada por mestres judaizantes a respeito da circuncisão. E Paulo ali traz um tratado excelente e vai dizer que a circuncisão para nós cristãos, ela é feita no coração. É como se fosse um ato do batismo, no qual nós fazemos uma aliança com Deus nas águas do batismo. Então uma circuncisão de coração. Então muitas coisas do Antigo Testamento nós não precisamos obedecer hoje no Novo Testamento.
Outra muita polêmica também é a respeito das carnes imundas, principalmente a carne de porco, a qual Israel não poderia comer, que foi considerada uma carne impura. E eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre isso, para deixar claro isso, que não existe para nós cristãos carne pura ou carne impura. Para os judeus sim, porque o povo judeu era um povo diferente, era um povo separado daquelas nações pagãs. Então muitas práticas a qual Israel, se fosse fazer, se assemelharia às demais nações pagãs, e Deus não queria isso. Deus queria que Israel fosse um povo separado, um povo diferente, com práticas diferentes, com uma cultura diferente. Então por isso foi restringido que eles não comessem a carne de porco. Vamos falar num vídeo só a respeito sobre esta questão. Então nós vemos que tudo isso que está no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que aconteceria em Cristo. Então não somente isso, mas tantas outras coisas. Então, por exemplo, para Israel foi prometido que aonde eles colocarem a planta do pé deles, Deus daria aquela terra por herança. Então é uma promessa feita para Israel. Enquanto para a igreja, isso fala a respeito do campo espiritual, aonde a igreja chegar para pregar o evangelho, ali nós conquistaremos aquelas pessoas, ganharemos almas para Cristo. Então, as promessas do Antigo Testamento, elas trazem um sentido espiritual para a igreja do Novo. Por exemplo, também, quando Deus diz, lá principalmente em Deuteronômio 20, que quando o inimigo viesse contra Israel, eles não deveriam temer, podia partir para cima, porque eles receberiam a vitória. Por mais que as nações fossem grandes em seus exércitos, eles não derrotariam Israel, pelo contrário, Israel derrotaria, matariam os seus inimigos. E como nós vamos aplicar isso para a igreja atual? Tem como? Não. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, amar os nossos inimigos. Então aquilo foi uma questão para o povo de Israel. Já para nós podemos aprender que os nossos inimigos, diz lá o apóstolo Paulo em Efésios 6, os nossos inimigos não é a carne e sangue, não é as pessoas, mas os nossos inimigos são os espíritos malignos, principados, as potestades. Então, ou seja, os inimigos malignos espirituais não poderão resistir à igreja, e a igreja vencerá esses poderes, os inimigos espirituais. Então a gente percebe que está na Bíblia, mas é necessário nós termos essa linha divisória entre o Antigo e entre o Novo Testamento. É necessário entendermos o que significa um tratado de Deus para com Israel e um tratado de Deus para com a igreja. São coisas distintamente, são coisas diferentes. Então isso é muito bom para abrir o nosso entendimento a respeito da interpretação bíblica. Então cuidado quando alguns legalistas vão querer te apresentar algo que está no Antigo Testamento. Tem o seu valor, tem a sua valia, tem um princípio que nós podemos aprender, né? E às vezes aplicar em nossas vidas, mas isso não é regra, isso não é doutrina. Que isso possa ficar muito bem entendido no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.